Olá, meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com mais uma participação do Gênesis a Apocalipse. Estamos analisando o livro de Número e o assunto em pauta é a restituição de Israel, Moisés e o tabernáculo. Estaremos aqui falando sobre algumas sessões para fecharmos esse conteúdo. Num conteúdo anterior nós falamos sobre os separados, os nazireus do tabernáculo. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando outras sessões, como seja a súplica ou a oração a ser proferida a partir do tabernáculo, como outros títulos que Deus assim nos for abençoando neste conteúdo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 6, versículo 22 ao 27. A súplica ou a oração a ser proferida a partir do tabernáculo. Arão e seus filhos, os sacerdotes, são instruídos a pronunciar esta bênção ao povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Esta oração, esta bênção, era de responsabilidade dos sacerdotes aplicar ao povo de Israel a partir do momento em que eles consultavam ao Senhor e recebiam esta bênção da parte dessas lideranças espirituais. Outra seção que temos aqui no texto, que é de Números 7, 1 ao 89, o sustento para o tabernáculo. É claro, toda obra precisa do investimento financeiro. Quando se trata de investimento financeiro na obra de Deus, é motivo de críticas, de comentários, e assim muitos querem opinar, falar, reclamar, mas é bíblico a participação financeira em todos os empreendimentos divinos. Mas são finanças do ponto de vista bíblico. E como seja, o sustento para o tabernáculo, no livro de Números, capítulo 7, versículo 1 ao 89, as dádivas apresentadas pelos líderes das 12 tribos de Israel são registradas como segue a palavra em pauta. Dia 1, número 7, 12 ao 17, oferta de Judá. Dia 2, número 7, 18 ao 23, oferta de Isacar. Dia 3, número 7, 24 ao 29, oferta de Zebulon. Dia 4, número 7, 30 ao 35, ofertas de Ruben. Dia 5, número 7, 36 ao 41, oferta de Simeão. Dia 6, número 7, 42 ao 47, oferta de Gade. Dia 7, número 7, 48 ao 53, oferta de Efraim. Dia 8, número 7, 54 ao 59, oferta de Manassés. Dia 9, número 7, 60 ao 65, oferta de Benjamim. Dia 10, número 7, versículos 66 ao 71, oferta de Dan. E dia 11, números 7, 72 ao 77, oferta de Azé. Dia 12, números 7, 78 ao 83, oferta de Naftali. Todas essas ofertas, os príncipes de Israel
levaram até o tabernáculo para a manutenção da obra de Deus. Por isso, estude cada uma dessas ofertas e a forma espiritual em que cada um deles levaram, voluntariamente, com o coração aplicado naquilo. E quando a gente faz isto, ofertando com o coração aplicado naquele objetivo, obviamente a bênção de Deus está ali. A próxima sessão deste estudo, a nuvem sobre o tabernáculo, era outro fenômeno maravilhoso da presença de Deus ali. Números, capítulo 9, versículo 15 ao 23. Quando o tabernáculo é erigido, a presença do Senhor, por vezes chamada de Shekinah, paira sobre o tabernáculo como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Quando ela se move, o povo se move. Quando ela para, o povo para. Preste bastante atenção nessas experiências, quando o povo se acampava e quando tinha que levantar o acampamento. A nuvem parava. Quando a nuvem começava a movimentar, rapidamente eles desmontavam tudo e então marchavam rumo a Canaã. Isso fala que Deus é a direção dos seus filhos. Quando Deus nos guia, jamais desviremos por caminhos tortuosos, mas nos mantemos na presença e na direção do Senhor. A outra seção que temos aqui, as trombetas para o tabernáculo. E é importante estudar as trombetas, pois elas têm sentidos proféticos, religiosos, espirituais, com Jesus Cristo e a igreja. Pois bem, número 10, versículo 1 ao 10. 2 trombetas de prata devem ser feitas para instruir o povo. Quando as 2 forem tocadas, todo o povo deve reunir-se à entrada do tabernáculo. Quando apenas uma delas for tocada, apenas os líderes devem atender. Você entendeu aqui o sonido das trombetas? As 2 tocavam, o povo se reunia. Uma tocava, os líderes se reuniam. Isso tem conotação com o arrebatamento da igreja, que será mediante o sonido das trombetas de Deus. E cada sonido, um grupo seleto de ressurretos subirão ao encontro do Senhor, pois o arrebatamento é semelhante a uma fileira de militares, cada um por sua vez, por sua ordem. Está lá nas descrições do apóstolo São Paulo. Por isso que não se pode negar o Novo Testamento e não se pode negar o Antigo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus, uma só. E quem quer entender o Novo Testamento precisa se ocupar do Antigo. E vice-versa. Você não pode entender certas passagens do Antigo Testamento sem se auxiliar do Novo Testamento. É a palavra de Deus como um todo. Não sei por que muitas pessoas eliminam o Antigo Testamento da sua fé. Outros eliminam o Novo Testamento. Isso mostra que quando as religiões não têm o Espírito de Deus, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus na vida, ficam feitas baratas tontas, não sabe como se encontrar. Isso é falta do Espírito de Deus, pois não é uma igreja, uma nomenclatura, uma placa, o suficiente para fazer de você um salvo. É a experiência pessoal com o Espírito de Deus. E que tem o Espírito de Deus não aponta os pecados dos outros, as falhas dos outros, os erros dos outros. Quem tem o Espírito de Deus vê a desgraça na vida das pessoas e se compadece e ora, pede graça a Deus pelaquela pessoa e ajuda aquela pessoa espiritualmente.
Essa é a atitude do verdadeiro cristão. Não é tão difícil de se entender. Entender a Bíblia precisa estar em harmonia com o autor da Bíblia. O autor da Bíblia, espiritual, divino, Espírito Santo, é o verdadeiro autor das Escrituras. Pois bem, a próxima sessão, os filhos de Arão no tabernáculo. Levítico 10, 1 a 20. Levítico 10, 1 a 20. Primeiro, Nadab e Abiú. Lembra desses dois rapazes? A conduta errada desses rapazes foi triste. Levítico 10, 1 ao 11. O que eles fizeram? Após oferecer fogo, não santo, fogo estranho, sobre o altar do Senhor, talvez por estarem bêbados, fazendo uso de vinho embriagante, Nadab e Abiú são consumidos pelo fogo enviado pelo Senhor. Por isso que depois disso aqui, Deus proíbe o uso irresponsável do vinho. E é o prejuízo que as bebidas alcoólicas causam nas pessoas. Lembra de Noé? Plantou uma vinha, se embriagou com o vinho e olha o prejuízo que aconteceu ali. E Ló, você lembra de Ló? As filhas embriagaram o pai, cometeram incesto, de onde vieram os amonitas e os moabitas. E tantos outros casos nós temos nas Escrituras com o uso extravagante e irresponsável do vinho. Pois bem, Eleazar e Itamar, outros dois filhos de Arão. O mal entendido, Levítico 10, 12 ao 20. Eleazar e Itamar não seguiram as instruções dadas por Moisés com relação à oferta pelo pecado. Olha isto. Isto enraivece Moisés, mas a explicação de Arão para o evento o acalma. Preste bastante atenção nessa passagem, pois apesar de sermos ministros na causa de Cristo, não estamos passivos de errar, de pecar. É interessante que quando um membro da igreja peca, transgride, a coisa passa sem expressão nenhuma. Mas quando se trata de um líder espiritual, famoso, meu Deus, coitado do irmão. Sobe todos feito urubu na carniça em cima dele e querem condená-lo e jogá-lo no inferno imediatamente. Quando Eleazar e Itamar cometeram um erro no ministério, Moisés ficou irado, evidentemente, mas o conselho de Arão, o parecer de Arão, deixou o grande líder acalmado. Pesquise lá em Levítico 10, 1 a 20, que você pode ali aprender muitas coisas importantes, tá bom? Então, a última sessão dessa parte do estudo, blasfêmia contra Deus no tabernáculo. Esse negócio de blasfêmia é muito sério. Temos que ter o cuidado. Tem muitas pessoas por aí que estão blasfemando de Deus. Nas redes sociais está assim de ímpios. Gente louca que não sabe o que fala e o que filma e o que posta. E não deixam de estarem cometendo pecado de blasfêmia contra Deus. Por isso, Levítico 24, 10 a 16 e o versículo 23, um homem de mãe israelita e pai egípcio blasfêmia contra Deus. O Senhor instrui os israelitas a apedrejá-lo até a morte. Embora seu pai não fosse um israelita, mas quando aquele homem praguejou, falou o que não devia, blasfemou do Deus de Israel e Deus escutou, os israelitas então conduziram aquele homem para apedrejá-lo. Depois de julgado,
foi sentenciado à morte, porque Deus é santo e não se deve falar absurdos. Se você não entende de Deus, cale sua boca. Se você não entende do Espírito Santo, cale a sua boca. Se você não entende da divindade de Jesus Cristo, da humanidade de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo como Deus, como homem, você não entende não? Não. Então cale a sua boca. Porque na eternidade teremos então tudo diante de nossos olhos, pois estaremos sendo informado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Um dia ele colocará em evidência todas as coisas e nós, a sua igreja, com o Mestre, estaremos explorando a eternidade sem fim. E ali vamos aprender tudo aquilo que deixa a nossa cuca pegando fogo. Doutrinas como a Santíssima Trindade, a Triunidade, a divindade de Cristo que estamos falando, a pessoa de Deus, a essência de Deus, e tantas outras mensagens e doutrinas difíceis de se entender. As pessoas fazem confusão porque vão perder seu tempo tentando explicar algo inexplicável. Deus não se explica. Eu não tenho como entender Deus. Como que eu vou dizer para você a forma de Deus, a imagem de Deus? Embora a Bíblia faz uma citação do dedo de Deus, o olhar de Deus, Deus falando, Deus agindo, Deus entristecendo, Deus irado, são situações que o Espírito usa para que a gente possa entender na nossa forma humana de entender as coisas. Mas Deus é inexplicável. Então não podemos entendê-lo. Mas um dia, face a face, estaremos com o Senhor, conforme o próprio Jesus nos prometeu em sua palavra. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe o seu comentário. Dê um joinha. Se inscreva em nosso canal. E fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Preciso muito das suas orações. Para mim chegar até o Apocalipse, tem muito caminho a andar. E olha, a cada dia prova amarga a nossa alma. Não é fácil, a luta é grande, mas eu creio em Cristo que eu vou chegar lá. Deus lhe abençoe, fique na paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todas as pessoas e o seu ministério, em nome de Jesus.